será maravilhoso. Será extraordinário, irmãos. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus e eterno Pai, grandioso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, nosso Deus celestial, aquele que sabe todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, Pai. Aqui, Senhor, nos reunimos em Tua presença, nesta linda manhã que o Senhor tem nos dado. Estamos gratos, Senhor, pela oportunidade, pelo dom da vida, pela saúde, por acordarmos pela manhã, Senhor, e ver que as Suas misericórdias se renovaram mais uma vez em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Pai, e agora, Senhor, queremos nos humilhar debaixo da Tua mão, para que o Teu Espírito Santo possa vir e se manifestar no nosso meio, Pai. Nosso objetivo é atrair a Tua atenção, Senhor, para que o Senhor venha através da Sua palavra, com aquele doce Espírito, Senhor, e fale aos nossos corações e à nossa alma, Pai. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos, dando a eles aquilo que eles precisam, Pai. Que cada coração possa sair daqui nesta manhã, dizendo como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús: porventura não ardia os nossos corações quando Ele falava? Fale conosco, Senhor, de uma maneira suave, conforme a Tua perfeita vontade. Queremos ouvir de Ti o que o Senhor tem para nos falar. E eu me saio da frente neste momento, Senhor, e peço que o Teu Espírito Santo tome o controle desta plataforma, Pai. Que as minhas faculdades mentais sejam lideradas pelo Teu Espírito Santo, e que a Tua noiva seja alimentada com o maná celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, também pedimos perdão de nossas falhas, perdão de nossos pecados, Senhor. Se porventura, antes de entrarmos aqui, temos falhado em pensamentos, em atitudes, perdoa-nos, ó Pai. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, uma escritura muito conhecida e usada na nossa ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Muitas coisas são ditas deste púlpito concernente à palavra de Deus, e eu confesso que tem coisas que são um pouco rudes a se falar. Mas quando é falada dessa maneira, não é porque a gente é rude, é porque é a mensagem da hora. E é o escudo broquel para as nossas almas.
A única coisa que irá nos defender contra as ciladas de Satanás é a palavra de Deus. E às vezes ela é áspera, rígida, mas o poder de Deus, o amor de Deus, ele é corretivo, né? Você nunca ia ficar contente vendo um filho teu lá na rua e um carro poderia passar e atropelá-lo. Você nunca ia ficar descansado com isso. Assim é Deus sendo nosso Pai. A Bíblia diz que se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá Deus, né? Vamos ler a palavra? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Que Deus acrescente as bênçãos sobre sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Como eu disse ontem, o título dessa mensagem é Discernindo o Corpo do Senhor, pregada pelo irmão Brana, dia 12 de agosto de 1959, Ohio, Estados Unidos da América. Parágrafo 14, se você quiser acompanhar e marcar. O que é discernimento? Discernimento é a capacidade de discernir, ou seja, distinguir a diferença entre o certo e o errado. Isto significa discernimento. Parágrafo 14. Agora, nosso destino eterno não está completamente determinado pelo que vemos ou ouvimos. Porém, está determinado pela classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Compreenderam, irmãos? O nosso destino eterno está baseado, então, na classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Paulo não estava disputando com eles por haver tomado a comunhão. O ato deles estava bem, porém seu discernimento estava mal. O tomar da ceia do Senhor é o mandamento do Senhor. Porém, tomá-la indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é onde está o erro. Estes cristãos estavam tomando a comunhão e não estavam vivendo a vida. O cristianismo é uma experiência e uma vida. E estes cristãos estavam vivendo qualquer classe de vida, dando mau exemplo de sua profissão. E Paulo disse: por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem.
isto é, que estão mortos por não haver discernido o corpo do Senhor. E nós que nos chamamos cristãos, não temos o direito de tomar a comunhão, a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Não temos nenhum direito. A comunhão é para aqueles que estão vivendo justamente como um exemplo do cristianismo. A pior coisa que há no mundo é uma pessoa que trata de personificar algo. E há muito disto no mundo hoje. Não é só o que fazemos neste dia. Somos culpados do mesmo crime pelo qual Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto, por tratar de fazer algo que o Senhor tinha mandado, sem discernir o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor são os crentes. Mas hoje estamos fazendo coisas sem discernir a palavra de Deus. Olha, devemos ter discernimento de tudo o que fazemos. Temos que saber o que é certo e o que é errado de tudo o que fazemos. Isto devia ser medido pela palavra de Deus. Tudo o que nós vamos fazer, nós temos que medir o nosso discernimento do que é certo e do que é errado pela palavra de Deus. Porque o profeta disse que tudo que o Espírito Santo nos dá é escriturístico. Tudo o que ele nos fala, nos faz, é escrito, está na palavra. Hoje em dia a gente tem mudado em grande maneira e algumas vezes confio mais no que diz a igreja, no que diz a palavra, do que no que diz a palavra. Eles creem então que a igreja tem mais direito de discernir nosso caso do que a própria palavra de Deus. Que profundo isso, né, irmãos? As pessoas, elas estão mais atenciosas pelo que a igreja diz do que o que a palavra diz. Isso nós temos exemplos, olha, não vou citar nome por ética. Deus, do que a palavra de Deus. Por exemplo, pode ser que a igreja diga: os tempos de milagres já passou, e muitas pessoas crerão nisto, porque eles pensam que a igreja sabe muito mais acerca disto que o próprio Espírito Santo que escreveu a palavra. Portanto, não somos capazes de discernir as coisas de Deus. Em certa ocasião, Jesus disse: aquele que não nascer de novo, aquilo que escutamos ontem, não podemos ver o reino de Deus, ou compreendê-lo. E em outras palavras, você não pode discernir o reino de Deus até que não nasça de novo. Paulo disse a Agripa, aqui nós vamos, essa manhã, irmãos, nós vamos aprender com o profeta. Eu vou procurar não pregar, tá bom? Ontem eu disse que eu ia ser calmo, né? E aí comecei a gritar. É como se eu estivesse quase dando conta do que eu falei no começo, mas cada um tem uma maneira, e Deus me deu essa maneira. E eu penso ser uma bênção, espero ser uma bênção a vocês. Essa maneira que Deus tem me dado para poder trazer a mensagem. Paulo disse a Agripa: conforme aquele caminho que chamam heresia, que quer dizer loucura, assim eu adoro o Deus de nossos pais. Se você pegar Coríntios capítulo 1, versículo 18, se não me falha a memória, Paulo disse: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos filhos de Deus e salvos pela sua graça, é o quê? É o poder de Deus. Claro que se o povo, o incrédulo, entrar aqui nesta manhã ou escutar o culto de ontem, eles vão nos chamar de louco.
Se ele ver você, irmã, vestida da maneira que a Bíblia ensina, eles vão te chamar de louco. Mas é nessa loucura que nós adoramos a Deus. Porque essa loucura para o mundo é o poder de Deus para nós. É o poder de Deus para você. Estou tão contente nesta manhã de poder estar de mãos dadas com Ele. No caminho que a igreja moderna chama fanatismo, esse é o caminho no qual eu adoro a Deus. Aqueles que o chamavam hereges não estavam discernindo o corpo do Senhor. Que coisa! Aqueles que o chamam de santo rolador não estão discernindo o corpo do Senhor. Isto é a igreja do Deus vivo. E a igreja nesta manhã é chamada louca, porque as pessoas não têm discernimento. O pastor muitas vezes é chamado de louco, né? Para que trazer um sermão desse? Para que pregar isso? Mas é a mensagem, irmãos. Se um homem é nascido de novo, e você me diz que Deus, ou melhor, e você me diz que você tem nascido de novo, e não crê que a cura divina é uma promessa de Deus, e tampouco crê que o batismo do Espírito Santo é para as pessoas hoje em dia, então eu teria que dizer que o seu nascimento foi de um espírito errado. Se você não crer no que a Bíblia diz. Porque o Espírito Santo disse que esta promessa é para vós, para os vossos filhos e para aqueles que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você está aceitando isto pelos conceitos intelectuais. As pessoas estão tomando a palavra de alguém mais e não têm o discernimento. Veja, quando elas não creem nisso é porque elas estão dando atenção para o intelecto humano, para as faculdades mentais humanas, e elas não têm o poder de discernir o corpo do Senhor. E Paulo disse aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, nós já vamos chegar nisso, que nós temos a mente de Cristo. Quantos já leram isso? Que nós temos a mente de Cristo. Eu vou ler, fazer uma base, depois eu vou entrar aqui em alguns assuntos, se Deus der graça. Parágrafo 30. Às vezes me pergunto se podemos discernir entre o certo e o errado para os nossos próprios corpos, ou corpos, especialmente o corpo do Senhor. Não discernimos entre o certo e o errado em relação aos nossos próprios corpos. Veja as pessoas do mundo hoje, como elas estão vivendo. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, os cientistas trabalham nos laboratórios e expõem grandes anúncios e quantas coisas mais, e advertem ao público. Câncer através de cigarros. Mais de 270 mil americanos morreram este ano somente por fumar cigarros. E as pessoas prosseguem fumando. Nem mesmo a nossos próprios corpos podemos discernir. Quanto menos discerniremos ao Espírito Santo e ao corpo do Senhor. Veja, discernir o próprio corpo, isso daria para nós levar em muitas áreas, irmãos. Não é só na parte do vício. Não é só na parte da bebedeira, seja lá o que for. Muitos outros nós deveríamos discernir. Até mesmo no nosso alimento, como se alimentar corretamente, e não se dá ao espírito da gula, como a Bíblia ensina, isso é discernir, cuidar da saúde também é cristianismo. Também é cristianismo cuidar daquele templo que o Senhor te deu. Porque Paulo disse, se vós destruir este templo, eu os destruirei no final. Você não está destruindo o corpo, eu digo você, irmãos, mas eu quero que vocês me entendam que eu não estou expressando aqui, quando eu digo você. Quando eu digo você é uma forma de expressão, mas a pessoa está, às vezes, destruindo o corpo não por um vício.
mas por não cuidar da saúde. E tudo o que nós ganhamos de Deus é um presente, é uma dádiva. O corpo que você tem é uma dádiva, a saúde que você tem é uma dádiva, o coração com saúde é uma dádiva, e quem prejudica essa dádiva somos nós mesmos, por não cuidar daquilo que o próprio Deus nos deu. E às vezes estamos deteriorando este templo do Espírito Santo por não cuidar disto. São pequenos detalhes, mas como eu disse ontem, esse Espírito Santo, ele é detalhista. Ele gosta dos pequenos detalhes. E como o pastor Weber um dia disse, quando amputaram a sua perna, perguntaram para ele: como o senhor se sente, pastor Weber? Eu creio que essa foi a pergunta. Creio que não estou equivocado. Ele disse: eu me sinto culpado. Mas do quê? Culpado por eu mesmo ter destruído este templo. Culpado por não ter cuidado da minha saúde. O motivo dessas pernas amputadas é porque eu não cuidei dela. É porque eu não cuidei da saúde. E o motivo, muitas vezes, de a gente estar, não vou dizer mal de saúde, mas pode generalizar isso aqui, mas o motivo de, às vezes, a gente estar encarando algumas dificuldades, alguns problemas, seja eles financeiros, seja eles de saúde mesmo, seja físico, às vezes o culpado somos nós mesmos. Temos que admitir isso, irmãos. Porque se você olhar aquele fumante, toda a carteira vai ter um anúncio. Se você olhar o frasco da Coca-Cola, toda ela vai ter o anúncio. Saturado em não sei o que, saturado nisso, saturado naquilo. É claro que Paulo disse que ao orarmos santificamos. Mas a gente também deve observar. Os nossos olhos devem ser o vigia do nosso corpo. Olhar e ver que tudo aquilo que é feito pelo homem, a Bíblia diz que leva à morte, devemos cuidar disso também. Faz pouco uma mulher me encontrou depois de haver pregado contra isto, o mais duro possível. Ela era uma mulher que fumava muito, e ela disse, colocou uma carta escrita no meu bolso, disse: leia isto quando chegar em casa. E eu lhe disse: obrigado, mas eu lerei agora mesmo. Com o irmão Brana não tinha muito rodeio, né? E tirei a nota e comecei a lê-la. Ela dizia: não é cortês que um ministro fale do púlpito contra o fumo. Você não tem nada a ver com isso? Eu disse: é meu dever falar contra tudo o que está errado. Deus ajude o pregador que não tenha um discernimento suficiente do que é certo e do que é errado. Um pregador que não pode discernir pelo Espírito Santo a necessidade de sua gente. Deus disse: este corpo é o templo do Espírito Santo. Se alguém violar este templo, eu o destruirei. Devemos pregar contra isso. O problema está em que há muitos pregadores que fumam. Esse é o que é o problema. Eles temem dizer isto na congregação porque sabem que são culpados da mesma maneira. E eles não podem pregar sobre cabelo comprido, porque as esposas deles têm os cabelos cortados. Eles não podem pregar sobre a pintura, porque as esposas estão viradas numa Jezabel. Então eles estão comprometidos, eles não podem se comprometer com a verdade, porque já estão comprometidos com a mentira. Ou é uma coisa, ou é outra. Discernimento corretamente, traçando corretamente, uísque, álcool. Ora, eles dizem que isto é prejudicial. Na televisão, nos leitores públicos, nos jornais, apresentam formosas jovens tomando cerveja. Apresentam a você quando eles começam. Olhem para elas mais tarde. A mente cheia de tóxicos, venenosos. O aumento de enfermidades mentais é terrível. Causa imoralidade entre a juventude. E mesmo as igrejas hoje em dia estão pregando e praticando muitos deles dizem:
beba moderadamente. É como se eu subisse aqui e dissesse para você: irmã, não custa nada, não quer dizer você tomar um copinho de cerveja. Não. Se você beber socialmente, moderadamente, não faz mal. Não tem problema. Eu serei aquele papagaio lá, não faz mal, não tem importância. As pessoas estarão caminhando para o inferno e dizendo não faz mal, não tem importância. Tem sim, tem muita importância. A alma que você tem, Deus morreu por ela, deu a sua vida por ela. Por isso que tem importância. E se Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho unigênito para morrer por você, Ele vai deixar você se prejudicar por essas coisas? Não, Ele vai te alertar, Ele diz: não faça isso. Vocês sabem que essa é a verdade. Dizem aos jovens em seus lares e aos pais: deixe que seus filhos bebam. Deixa que eles façam isso. É a fase, é a juventude. De todos os modos eles vão beber. De todos os modos eles vão fazer isso e aquilo. Assim sendo, ensine-os a beber moderadamente. Mas irmãos, eu digo a vocês o que a Bíblia disse. A Bíblia o condena. Não está bem. E eu digo: Deus tenha misericórdia do homem ou da igreja que tenha tão pouco discernimento. Não podem discernir entre o bem e o mal. Estamos vivendo num dia terrível. Num dia terrível, onde as pessoas não conseguem mais discernir o que é certo e o que é errado. Podemos pegar a política como exemplo, a religião como exemplo. Quem está certo aí hoje? Em quem você vai confiar? Na esquerda ou na direita? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não pode ser atingido. Eu não tenho que escorar a minha fé em política, em políticos, em religião. A minha fé tem que estar firmada na palavra de Deus. É isto que me sustentará, é isto que vai te sustentar até o final dessa jornada. Discernindo o corpo do Senhor. Em nossas igrejas e entre os membros hoje em dia, é uma vergonha também a maneira que as mulheres estão se portando. Muitas usam vestes imorais, estes shorts, são tão pecaminosos. Uma senhora me disse, e muitos me têm dito: Billy, você deveria deixar de falar sobre isso. Não, Senhor. Não. Eu talvez tenha que pregar aos postes lá na rua, porém estarei dizendo a verdade. Isto é correto. Se essa mensagem veio, é porque tem alguém para escutar essa mensagem. Nós temos testemunhas vivas aqui nesta manhã. É forte ouvir? Claro que é forte ouvir. Você imagine falar isso aqui. Por isso que é uma escola. Mas é isso aqui que vai nos estruturar, irmãos. Houve uma senhora que me disse: eu não uso shorts, uso calças esportes. Eles sempre querem achar uma desculpa, né? Sempre querem achar alguma coisa para justificar a outra. E uma Branda disse, e eu disse a ela: isto é pior. Pior? A Bíblia diz que é uma abominação diante de Deus que uma mulher use traje de homem. É a verdade. Então a desculpa é que eles não fazem mais roupas além daquelas. A desculpa das mulheres, né? Não digo vocês, irmãs. Vocês são verdadeiras santas de Deus, verdadeiras mulheres, verdadeiras filhas de Deus, que estão lutando para cada dia ser melhor, cada dia se esforçar, cada dia discernir o que está errado e melhorar. Não digo isso de vocês, mas digo isso do mundo religioso, do qual nós estamos vendo sendo apresentado à nossa juventude hoje. Elas dão desculpa, não se vendem mais esses tipos de roupas além daquelas. Porém, meus irmãos, eu ainda digo, ainda fazem máquinas de costuras e eles vendem tecidos.
Uma mulher que se veste desta maneira será culpada de adultério no dia do juízo. Você pode ser tão pura como o lírio para seu noivo ou esposo. Porém, Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela. Assim sendo, talvez você não tenha nada mal. Porém, quando você se veste desta maneira, está se apresentando ao homem, ele terá que dar conta por haver cometido adultério. E você, que se veste imoralmente, é culpada disto. E a igreja o está permitindo, sem discernir o corpo do Senhor. Que lástima! Cortando o cabelo, a Bíblia diz que se uma mulher cortar o cabelo, seu esposo tem direito de dar-lhe o divórcio, porque ela lhe tem sido infiel. Ele disse que ela desonra a sua cabeça, não é assim? E o homem é a cabeça da mulher, e Cristo é a cabeça da igreja. Eu sei que isto é duro, porém necessitamos de discernimento. Necessitamos do discernimento pela palavra de Deus. A palavra é verdadeira. Tome a palavra de Deus sempre estará correta. Não podemos discernir pelo que as pessoas pensam, nem pelo que os intelectuais digam, nem pelos o que os psicólogos nos digam. Temos que ir pelo que Deus diz. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por não discernir o corpo do Senhor, muitos estão fracos e enfermos, e há muitos que dormem, mortos espiritualmente. Há enfermos, mortos espiritualmente. A última praga que açoitou o Egito foi a morte. A última praga que tem açoitado a igreja é a morte espiritual. Um despertamento, o que nós precisamos, diz o profeta, o que nós necessitamos, geral, todos nós, precisamos de um despertamento espiritual. Olha para esses bancos vazios, irmãos. Se isto não prova que nós estamos vivendo em uma era de apostasia, de distanciamento das coisas espirituais, porque as coisas que o diabo tem feito, tem tomado o nosso tempo para com o Senhor Jesus Cristo. Quando o profeta disse que a escola dominical é o culto mais principal da semana. E a pergunta fica em mim: o que é mais principal na minha vida? O que é mais importante na minha vida? Sendo que este pó, pele, carne, veio do pó e ao pó voltará. Mas esta alma que está aqui dentro, um dia ela terá que se encontrar com Deus. E o alimento que eu dou a este corpo não substitui o alimento da alma. O feijão e o arroz, a carne, o churrasco, as sobremesas, não substitui esse alimento espiritual que nós estamos recebendo. Fé para o rapto está nas mensagens. Fé para o rapto está aqui nas pregações, está aqui nos sermões. A fé para o rapto está em sua palavra. E como vamos obter fé para o rapto se nós não estamos nos alimentando? O alimento natural não vai substituir o espiritual. Agora, todas estas pessoas hajam feito isto com boas intenções. Não vai pensar que uma pessoa vai fazer algo com más intenções. Aquele doutor do sul, em dias passados, que receitou ácido sulfúrico a um homem
e o matou, ele tinha boas intenções. Pensava que estava correto, porém tinha mau discernimento a respeito do remédio. Nós temos bons pregadores, intelectuais, nas redes sociais. Nós temos bons pastores, muito bem, intelectuais, e com uma boa intenção. Com uma boa intenção de apregoar o Evangelho e trazer almas. Mas o seu discernimento concernente à palavra está mal. E olha o exemplo que o Mombrana dá aqui. Também como a menininha que estava caminhando pela rua e encontrou um gatinho, o qual estava molhado e quase congelado. E ela o levou para casa, abriu a porta do forno e o colocou ali dentro para que se esquentasse. Vocês sabem o que aconteceu com o gatinho, né? Suas intenções eram boas. Ela queria esquentar o gatinho, queria manter o gatinho vivo, porém o seu discernimento estava mal. É bom nós darmos aos filhos o que eles pedem, mas temos que cuidar para nós não matar eles com as nossas boas intenções. Temos que ter discernimento para dar aos nossos filhos, aos nossos irmãos, à nossa esposa, ao nosso esposo. Às vezes é uma boa intenção, mas aquilo não tem discernimento naquilo, você pode trazer problemas. É como seu filho pedisse a você, como o profeta nos ensina nessa mensagem, dando um exemplo, de que o seu filho chegasse, o John chegasse, dissesse: pai, eu quero um carro, qual um carro aí que é bem de velocidade aqui no nosso país? Quem conhece carro aí? Sei lá, uma Ferrari, vamos dizer. Um carro que pega aí de 0 a 100 em questão de segundos. Aí o John chegava lá e: ô pai, me dá uma Ferrari. Sim, claro, vou te dar uma Ferrari. Aí o camarada não tem carteira de habilitação, não é de maior, é de menor. Não, está aqui teu carro, pega aí. O profeta disse: aquilo irá trazer um estrago, tanto para a vida do rapaz como para a família. Não está maduro o suficiente para receber uma responsabilidade tal como essa. Mas o pai, se perguntar para o pai, o que ele vai dizer? Por que você deu esse carro? Porque eu amo. Eu amo o Joe. A intenção era boa, mas o discernimento era ruim. Por isso que ao recebermos e ao darmos, precisamos ter discernimento. Você precisa, eu preciso ter discernimento até mesmo para receber essa mensagem. Porque se nós não tivermos um discernimento espiritual para receber esta mensagem que Deus nos enviou, logo nós teremos boas intenções e estaremos agindo de uma forma errada com boas intenções. Pastores com boas intenções, levando pessoas para o inferno, usando a palavra fora do discernimento. Estão captando, né, irmãos? A gente tem que ser cuidadoso, porque esse culto está sendo transmitido em nossas palavras. E se você ou eu não tiver um discernimento para ouvir a mensagem, porque, se não me falha a memória, foi João, primeira carta de João, deixa eu ver se eu tenho anotado. Aqui, anotei. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, se você quiser acompanhar. Eu vou ler aqui na Bíblia. Capítulo 4, versículo 1. E eu creio que nós já estamos quase encerrando. Vocês não se preocupem, se vocês deixarem a carne salgadinha e comer a 1h o almoço, hoje não se preocupe.
Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. E a Bíblia nos diz em São Mateus, o próprio Jesus nos diz que nos últimos dias os espíritos seriam tão parecidos, mas tão parecidos, que enganaria até o próprio eleito. Mas como parecidos? Parecidos que enganaria, se possível for, até o próprio eleito. Mas como que vai enganar? Porque ele vai demonstrar, vai ter uma face, vai ter um quadro ali que vai ser tão parecido com as Escrituras, tão parecido com a mensagem da hora, que as pessoas vão crer. Ismos vão surgir, eu vou falar por tabela aqui, irmãos. Ismos vão surgir, coisas vão acontecer, que as pessoas, que se não tiver um discernimento espiritual e não fazer uma prova pela palavra, como João disse aqui, fazei prova dos espíritos, para ver se aqueles espíritos vêm de Deus ou não, se é de Deus ou não. E essa prova você deve fazer no ouvir a palavra, no ler a mensagem e também no praticar a mensagem. Porque se você não praticá-la conforme o discernimento que tem que ter, logo nós estaremos matando o gatinho. Logo nós estaremos matando um irmão, vamos dizer assim, com uma boa intenção de ajudá-lo, mas sem discernimento. Com uma boa intenção de trazer de volta, mas até para isso precisamos ter discernimento. Porque se nós não tivermos discernimento para trazer aquela pessoa de volta, para recuperá-la, tirar dali onde ele está e trazer para os lugares celestiais, ou nós vamos prejudicar mais, ou vamos acabar matando. Porque a intenção é boa, nós queremos. Mas há só um que faz a limpeza, é o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz a Bíblia. É pelo Espírito Santo que faz a limpeza. E esse discernimento espiritual, ele nos traz percepção espiritual. O que é percepção espiritual? Se você pegar São João capítulo 4, você vai ver que quando Jesus se manifestou para aquela mulher, começou a conversar com ela, o que aconteceu ali? Quando eles começaram a conversar e Jesus pede água, e então começa a conversar, e ela também começa a conversar com Jesus, vocês sabem. E Jesus disse, vai e chama o seu marido. E ela diz, não, eu não tenho marido. E Jesus discerne os seus pensamentos, o seu coração e as suas atitudes, e o que ela tinha feito, e Jesus diz, bem disseste a verdade, não tem marido. Tiveste 5 e o que você tem agora também não é seu. O que aconteceu com ela? O que ela disse? Vejo que és profeta. Esse é o discernimento que precisamos. Esse saber, essa capacidade de saber entre o certo e o errado. Saber qual é o verdadeiro evangelho, saber qual é a verdadeira mensagem que o profeta trouxe. Porque serão manifestos.
E ela teve discernimento porque ela lia o Velho Testamento e sabia que um Messias teria que vir. E esse Messias teria essas qualidades de discernir os pensamentos e as intenções do coração das pessoas. E quando ela olhou para Jesus, ela discerniu que ali estava o Messias da hora, prometido, o profeta que viria e discerniria os pensamentos e os corações. E esse discernimento é o que precisamos ter nesta hora em que estamos vivendo, uma hora de confusão, onde nem mesmo o povo da mensagem sabe discernir o que é certo e o que é errado. Tantos ismos se levantaram, tantas doutrinas se levantaram e deixaram as pessoas cogitando entre dois pensamentos, qual é o certo e qual é o errado. Estou falando a verdade ou não estou, irmãos? Isto é correto. Mas o teu discernimento tem que ser na classe espiritual para você ver se que o que está sendo falado e o que está sendo pregado é escriturístico. Não pode sair fora da escritura. O próprio profeta disse, um anjo do céu via, me trazia inspiração, me falava a palavra, o que eu fazia? Eu corria para a Bíblia e via se aquilo era escriturístico ou não. Se o próprio profeta, estando no sobrenatural, tinha que fazer isso, quem dirá nós, irmão? Temos que pegar o que o profeta fala, e uma coisa eu digo a vocês e aconselho: nunca coma pela mão dos outros. Tenha certeza do que você está se alimentando. Não importa quem seja o pregador, vá e analise aquilo se está nas escrituras ou não. Porque isso aqui que sai daqui será salvação para a vossa alma ou condenação. Então por isso que você tem que pegar aqui, eu aconselho você, igreja, mesmo sendo eu, você tome a mensagem da hora, leia a mensagem, pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e veja se aquilo está escriturístico ou não. Eu estou responsável em pregar o que está na mensagem e na Bíblia, mas é Deus quem se responsabiliza em dar a revelação para vocês. E eu creio que essa revelação vem através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a fé, o profeta disse que é uma revelação. E quando você tem essa fé, você tem a revelação de o que é verdade e o que não é verdade. O que eu estou tentando dizer nesta manhã é que eu não quero que você se amare no Tabernáculo Erechim, se apegue na igreja Tabernáculo Erechim. O que eu estou tentando dizer nesta manhã é que você se agarre com essa mensagem, a mensagem verdadeira, não pelo que um homem cheio de intelectualidade vem e diz e que um profeta não quis dizer isso. E começam a apontar os erros, e começam a apontar os defeitos. É isso que os fariseus faziam também lá. Esse aí não é filho do carpinteiro? Esse aí não nasceu numa manjedoura? Esse aí não fez isso, esse aí não fez aquilo? E eles não discerniram que quem estava naquele corpo era o Senhor Jesus Cristo, Deus da glória. E se você observar, irmãos, muitos fariseus estão se levantando, dizendo que essa mensagem é falsa, que o profeta é falso. Mas pelas escrituras nós podemos ver que é o profeta verdadeiro para a hora da hora, para a mensagem da hora. E possa se levantar quantos fariseus quiserem, quantos saduceus quiserem, quantos mestres da lei quiserem. Eu permanecerei ao lado desta mensagem até o final da era. Independente de quantas vezes tenha que ser chamado de Beuzebu, de quantas vezes tenha que ser chamado de príncipe dos demônios, de quantas vezes tenha que ser chamado de a igreja do falso profeta, não importa, nós sabemos que o que ouvimos e o que falamos, isso, se falamos é porque cremos, e se cremos é porque nós vimos a manifestação do Espírito Santo, o mesmo que estava lá com Jesus Cristo, esteve com este profeta. Então não importa o que um pastor venha e diga, o que um homem intelectual venha e diga, o que qualquer outra coisa se levante e diga, eu ficarei ao lado dessa mensagem, irmãos.
eu ficarei ao lado desta palavra, porque o discernimento é o que nós lemos no começo. O meu discernimento está na classe, porém está determinado pela classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Não é tudo que você ouve a respeito de religião, de evangelho, que você tem que crer naquilo. Mas você tem que ter, eu tenho que ter um discernimento, uma classe de discernimento do que eu ouço e do que eu vejo. Discernir aquilo, ver se é escriturístico, ver se está na Bíblia, ver se foi realmente o que o profeta falou. Esses dias um irmão me ligou ali, e vou encerrar aqui. Eu tinha muitas escrituras, irmão, tinha muita anotação aqui, mas não vou tocar nelas. O irmão me ligou e disse: escuta, esse negócio aí que me questionando a respeito de algumas doutrinas que têm surgido. Não vou entrar em detalhes, mas um dia eu quero falar sobre isso. E ele disse: é verdade isto? E eu perguntei para ele: você tem cunho bíblico? Você tem mensagem para provar isso? Não, é que fulano de tal falou. É fácil acreditar no que fulano de tal fala. Vamos ver. Aí me mandaram um parágrafo lá. Sabe o que você tem que ver, irmão? Ver o que o profeta está falando antes e depois daquele parágrafo, para ver se realmente é aquilo que ele está falando. Você nunca pegue qualquer coisinha. Não, porque hoje é fácil eu pegar um parágrafo dessa mensagem, um parágrafo daquela mensagem, um parágrafo lá da Além da Cortina do Tempo, um parágrafo do Paradoxo, e assim, e juntar e fazer uma mensagem e dizer o que o profeta não disse. É simples eu montar um sermão e começar a ler para vocês, certinho, cronometradinho aqui, bem certinho, e parece que um parágrafo liga o outro. Mas você vai ver aquele parágrafo lá, foi tirado de tal mensagem, foi tirado de tal mensagem, e eles fazem então uma mensagem daqueles parágrafos, isolados. Por isso que você tem que ter discernimento. Que o Espírito Santo não pode, nessa era em que estamos vivendo, ele não pode pregar contra do que ele já falou. O que o Espírito Santo falou lá no princípio, ele permanece o mesmo, ontem, hoje, eternamente, falando a mesma coisa. Como é que o Espírito Santo agora vai vir e vai pregar outra coisa? Não existe, não tem. Isso aí é o diabo da personificação, querendo personificar o Evangelho, mas o verdadeiro Evangelho é aquilo que foi trazido pelos apóstolos. Efésios 2:20. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Paulo disse aos Gálatas: se vocês são profetas ou espirituais, reconheço que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Nós temos muitas advertências. Muitas advertências. E o profeta muitas vezes ele disse: isto não é assim, diz o Senhor. Isto é William Branham falando. Isto é William Branham. Mas fiquem com o assim, diz o Senhor, não é o que ele fala? E nós não temos nenhum assim, diz o Senhor, para lutar contra a própria mensagem. Não temos outro ensinamento para pregar contra aquilo que já foi pregado? Que espírito é esse que se levanta contra a mensagem? Não é o Espírito Santo. É o espírito anticristo, querendo falsificar, querendo fazer alguma coisa, tirar o foco. Mas eu creio que aqui em Erechim, aqui neste pequeno grupo, temos pessoas alicerçadas na palavra de Deus, e que esses espíritos não vão invadir, porque nós temos o discernimento do que é certo e do que é errado, porque temos uma mensagem da hora. Temos um profeta que nos trouxe a mensagem e disse de que lado ficar.
Ele nunca disse, fique do lado de William Branham. Não, ele disse, fique do lado dessa mensagem. Porque essa mensagem não é de William Branham. Essa mensagem é de Deus para a noiva. William Branham foi só um Eliezer em busca de Rebeca. E Eliezer, se você observar, ele não disse nada do que era seu. Ele só disse o que Abraão disse para dizer. E William Branham, como Eliezer, ele não veio para dizer dele mesmo. Ele veio para dizer uma mensagem do próprio Deus para a noiva. Por isso que Rebeca teve a percepção espiritual. Ela teve um discernimento. E quando ele disse, você vai, eu vou. E quando essa mensagem veio e você aceitou, você disse, eu vou. O profeta veio, apresentou e disse, tem um noivo te esperando lá do outro lado. Você vai, eu vou. Você vai, eu vou. Você quer ir? Você disse, sim, eu vou. Mas você não conhece o noivo, mas eu quero ir. E disse o profeta, e quando eles se enxergaram, quando eles se olharam, foi amor à primeira vista. E quando nós tivemos uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, isto foi amor à primeira vista. Quando eu estava cavalgando, como diz o profeta, quando Rebeca estava sobre aqueles camelos, ela estava imaginando como seria Isaac, como seria o seu futuro noivo, mas ao enxergar, foi surpreendente, surpreendeu as suas expectativas. Disse o profeta, nós estamos cavalgando sobre o poder do Espírito Santo, mas quando nós nos enxergar e olhar para Jesus, superará nossas expectativas. Nós estamos imaginando como Jesus vai ser, como Ele é, mas quando nós o enxergarmos, meus irmãos, será muito maior do que nós podemos imaginar. Tudo o que o olho não viu, o ouvido não viu, não desceu ao coração do homem, foi o que Deus tem preparado para você, que está sentado aqui em lugares celestiais. Sabe o que significa aqueles camelos? Diz o profeta, significava besta, e besta na Bíblia significa poder. E aquele poder que ela deu água para aqueles camelos, foi o que transportou Rebeca até Isaac. E disse o profeta, hoje nós temos um poder chamado Espírito Santo, e enquanto você estiver dando água para esse Espírito Santo, é o mesmo poder que te transportará até a face do noivo. Então o que você tem que fazer nesta manhã, em todos os dias de sua vida, é dar água ao Espírito Santo, dar atenção ao Espírito Santo, dar a tua vida ao Espírito Santo, dar o teu tempo para o Espírito Santo, porque é esse Espírito Santo que te levará até a face do noivo. Ele te transportará com este poder sobrenatural. E disse a Bíblia, e num piscar de olhos, nós nos encontraremos com Ele nos ares. Você já cronometrou um piscar de olho? Não tem como cronometrar um piscar de olhos. E será assim, ó. De repente nós estaremos com Ele nos ares. Por isso eu aconselho você, igreja do Deus vivo, fique do lado desta mensagem. Não permita Satanás vir pregar alguns sermãozinhos intelectuais. Não permita Satanás trazer coisinhas novas, foi porque isso Eva caiu lá no princípio. Por conhecer coisas novas. Fique com o que você creu até agora. Fique com essa palavra. Fique com essa mensagem. Fique com o que o profeta disse. Assim diz o Senhor. Deus terá uma igreja, não importa como, mas Ele terá uma igreja, e eu faço parte desta igreja, você faz parte desta igreja. Não importa o que venha, o que se levante, o quantos demônios nós temos que enfrentar, que lute contra essa mensagem, mas nós vamos permanecer de pé, ao lado desta palavra, com o nosso escudo broquel, e com o nosso general que nunca perdeu uma batalha. Essa é a nossa garantia. Estamos seguindo não um homem falido, não estamos seguindo uma pessoa que perdeu, não, nós estamos seguindo o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, o qual nunca conheceu derrota. E quando eu olho para aqueles, como é que se chama aqueles que os generais carregam? Alguém sabe, hein? O brevet. Quando eu vejo aqueles brevet preenchendo suas, diga aí, irmão, as suas medalhas de honra, preenchendo o seu uniforme, eu começo a olhar lá e vejo a medalha de honra que ele ganhou quando ele venceu a enfermidade.
Eu olho lá a medalha de honra quando ele venceu a morte. Eu olho lá as medalhas de honra naquele uniforme do Senhor Jesus Cristo. Eu vi que ele venceu todas as guerras. Então não tenho por que eu temer, porque ele já venceu tudo por mim. Vamos seguir este general, confiar nele, depositar a nossa confiança nele, na palavra. E ele nos levará para um lugar de descanso. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Que você saia daqui desta manhã convicto que você sabe no que você crê. Eu sei em quem eu tenho crido, como Paulo disse, e sei que Ele é poderoso para fazer muito mais, não só por mim, mas por todos. Inclinamos nossas frontes, fechamos nossos olhos. Faça a tua oração. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem nos concedido, esta mensagem da hora. Obrigado, Senhor Deus, pela revelação. Tinha muito a que se falar nesta manhã, mas o Senhor quis isto, Pai. E o teu povo é um povo de discernimento. E o Senhor já os deu a mensagem para eles nesta manhã. Por isso te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esta mensagem. Te agradecemos por este povo. Te agradecemos por esta Bíblia Sagrada, Pai, o qual nos leva até o dia do nosso arrebatamento, até o dia do nosso descanso ao estar no reino com o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, nos abençoe a permanecer com esta palavra, Senhor, independente das circunstâncias, independente das situações, queremos estar ao teu lado, Senhor, todo instante de nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos dê um dia abençoado, guardado e amparado debaixo do teu sangue precioso, Pai. Guarda-nos, Senhor Deus, de todo mal, de todo espírito maléfico. E ao chegar à noite, Senhor, possamos vir com o nosso espírito leve e livre, Senhor, para participar da ceia do Senhor, discernindo o corpo do Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Lembrando então que à noite nós temos o nosso culto de ceia. Eu vou ler esses pedidos à noite, daí nós oramos por todos eles. De noite nós temos os nossos cultos, nosso culto de ceia. Venha participar e vamos ter um momento de louvor e agradecer a Deus e adorar a Ele, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, né? Adorar com a alma, espírito, corpo, se entregar a Ele, é a melhor maneira de nós fazermos. Lembrando, irmãos, que hoje é política, né? A eleição. Tomem muito cuidado, vigiem, porque o diabo está à espreita. Ele só está esperando um movimento falso nosso para ele nos tragar. Então vigie ao sair na rua, vigie até mesmo em ir votar. Não deixe o diabo tirar a bênção que você recebeu nesta manhã. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia.